aqui no estado de São Paulo. Você não consegue mais política habitacional aqui no estado de São Paulo, para não dizer Ricardo Nunes. Então, o que o Pavanato defende não é o direito à propriedade, é o direito à especulação imobiliária ficar ganhando dinheiro às custas da especulação, enquanto tem gente que não tem lugar para dormir. Que belo cristão. Bom, agora você tem 3 minutos aí, Pavanato. Boa. O desconhecimento econômico de um esquerdista sempre me surpreende, cara. É impressionante. Eu vou explicar aqui e depois até posso dar um livro de economia de presente pro Guilherme aí, para ver se ele aprende um pouco, para de falar bobagem e passar vergonha. Mas em relação a programas habitacionais, o Tarcísio tem mais de 100 mil moradias em produção no estado de São Paulo para fornecer para pessoas que precisam. Para além disso, quando ele fala do problema de moradia, a gente tem que ver qual que é a melhor forma da gente resolver esse déficit de moradia na cidade de São Paulo. Você tem um centro que tem infraestrutura, um centro expandido que tem infraestrutura, e você tem periferias que não têm infraestrutura. Qual seria a melhor solução para você resolver? Levar a infraestrutura para a periferia ou aumentar o potencial construtivo no centro expandido e atrair essas pessoas para esse centro que já tem infraestrutura? A solução mais barata é você aumentar o potencial construtivo. E quando você aumenta o potencial construtivo, o que acontece? Você tem mais imóveis para a mesma quantidade de pessoas demandando, o preço cai. Então você reduz o preço dos imóveis. Houve uma tentativa de aumentar o potencial construtivo, inclusive melhorou um pouco na cidade de São Paulo, feita no governo do Ricardo Nunes. E o partido que ficou contra o aumento do potencial construtivo foi quem? Foi o PSOL do Guilherme. Olha só, o cara que diz defender a moradia é contra o aumento do potencial construtivo. E para além disso, realmente, ele falou uma verdade, pelo menos uma saiu daí. A propriedade, ela é relativa no nosso país, infelizmente. Não deveria ser, mas ela é relativa no nosso país. Mas até mesmo ela sendo relativizada pela nossa Constituição, existe um procedimento para você executar propriedades que, teoricamente, estão ociosas. Esse procedimento passa pela justiça. Nenhum movimento social, nenhum dos Guilhermes, seja o Cortez ou seja o Boulos, tem o direito de entrar num imóvel que pertence a uma pessoa e achar que aquela propriedade lhe pertence e que ele pode impor aquela execução. Não. Não é assim que funciona. Quem invade imóvel é criminoso. Quem invade imóvel tem que ser punido e responsabilizado. Infelizmente, para esse tipo de criminoso, o Guilherme Cortez passa pano. E com relação ao desconhecimento econômico, vou explicar aqui por que o desconhecimento econômico chega a ser ridículo. Ele fala, o preço dos imóveis vai aumentando. Só que ele não diz o porquê. Pensa comigo, você tem um imóvel, você fabricou um apartamento, construiu um apartamento, e você fica lá com ele na sua mão. Você não aluga, você poderia estar lucrando com aluguel, você poderia estar lucrando com venda, você poderia estar usando esses imóveis para te trazer renda. E de alguma forma, na cabeça de um socialista que não lê economia, isso faz sentido. Você deixar o imóvel parado sem lucrar com ele. Então, geralmente, quando tem um imóvel parado e abandonado, é algum problema que o cara fez, que ele quebrou, alguma construtora teve algum problema financeiro e quebrou, e por isso ela não conseguiu terminar. Geralmente vai nesse sentido. É por isso que ele fala, o preço aumenta. Mas dane-se o argumento, dane-se se eu vou explicar pra você como isso acontece ou não. Não vai explicar porque não acontece, porque o discurso da especulação é o que eles precisam para justificar o crime da invasão. E, mais uma vez, a solução para esse problema de fato, a gente pode fazer programa de moradia, o Tarcísio está fazendo um monte. Bolsonaro foi o presidente que mais deu título de propriedade na história. Mas não é só isso que vai resolver. Se você não aumentar o potencial construtivo, que em São Paulo é menor do que em grandes capitais do mundo, a gente não vai resolver o problema. Boa. Então agora a gente tem mais uma pergunta. Eu vou sortear de novo aqui quem vai. Tá, então agora quem responde primeiro é o Pavanato, eu não vou sortear não. Então, dá-lhe aí na pergunta. Agora a pergunta é sobre educação. Educação pública, por essência, é um serviço oferecido e gerenciado pelo poder público, como o próprio nome diz, pelo governo, pelas prefeituras. Contudo, num cenário em que a Prefeitura de São Paulo não consiga atender a demanda e especialmente não consiga promover os avanços nos indicadores de aprendizado, a gestão privada de escolas municipais pode ser vista por alguns como uma solução mais eficiente e inovadora. Na sua opinião, a iniciativa privada é mais capaz de gerir serviços públicos essenciais como a educação do que o próprio poder público? E o setor privado, na sua opinião, deveria ser um parceiro, deveria ser um modelo a ser seguido ou poderia, inclusive, assumir a gestão de unidades, de estabelecimentos de ensino para resolver os problemas da educação em São Paulo? Bom, então, Pavanato, você tem 3 minutos aí para a tua resposta. Então, os movimentos de esquerda, eles sempre tentam produzir uma confusão. Se você é contra uma educação estatal, logo você também é contra uma educação pública. Então eles associam como se público fosse necessariamente estatal. Serviço público é um serviço que está disponível para todos. Não necessariamente o serviço precisa ser estatal. A gente pode ter modelos de gestão diferentes na medida em que a gente vai identificando que alguns modelos vão funcionar melhor ou não. Um exemplo, na cidade de São Paulo,
é a questão, com todas as falhas que você possa apontar, teve um caso tal que teve desvio, etc. Acontece. Na política, infelizmente, no Brasil, a corrupção ainda é muito presente. Mas antes de você ter o modelo do charter school, que é você contratar creches privadas para suprir a necessidade de creches, você tinha fila na creche. Hoje em dia, na cidade de São Paulo, você não tem mais esse problema. Ou seja, você simplesmente contratar escolas privadas, creches privadas, resolveu o problema. Então, da mesma forma na educação, eu acho que nem sempre você precisa ter só um modelo. Quem pensa que tem que ter só um modelo é dogmático, não é gestor público. Gestor público tem que olhar a situação, olhar como está o sistema hoje e procurar alternativas. E muitas vezes o modelo do voucher, que é você fornecer à família um voucher para que ela possa escolher subsidiar uma escola privada, pode ser uma alternativa, por que não? Vamos fazer uma concorrência? Vamos dar voucher para todo mundo, deixa as escolas totalmente estatais e deixa as pessoas escolherem o que elas fazem com o voucher e vão ver qual escola vai ser mais frequentada, se as privadas ou se as públicas, ou se as estatais. Eu garanto que as escolas não estatais provavelmente serão as mais frequentadas, porque você vai ter mais concorrência e provavelmente você vai ter um incremento ali na qualidade do ensino. Então, eu não entendo muitas vezes o medo que eles têm de abrir a concorrência. Eu não estou defendendo acabar com a escola estatal, continua tendo. Mas vamos abrir a concorrência para a iniciativa privada? Vamos permitir que os pais tenham mais autonomia? Você que tem seu filho e não gosta da escola estatal que você coloca o seu filho? Se você tivesse um voucher ali no valor que o Estado disponibiliza e gasta todo mês para custear a escola do seu filho, e você pudesse escolher subsidiar uma escola particular, muitas vezes até tendo que complementar o resto, mas alguns pais podem tomar essa decisão, não seria melhor para você? Você não teria mais autonomia para tomar escolhas? É isso que eu defendo. E é isso que ele não vai defender aqui. Ele vai tentar, obviamente, ele vai ter que criar um espantalho para dizer que, olha só, ele quer acabar com a escola pública, o que na verdade eu só não defendo que o modelo tem que ser totalmente estatal, porque realmente o modelo que eu defendo traz mais autonomia. Agora, quando você olha para o modelo de países que o pessoal costuma defender, o alinhamento com Cuba, o alinhamento com Venezuela, o alinhamento com outros países que você tem escolas plenamente estatais de baixíssima qualidade, apesar do que eles tentam propagar aqui no nosso país, aí é obviamente que ele vai defender esse mesmo modelo aqui pra gente, e não é um modelo que funciona. Você vê países como a Holanda, e você tem modelos mais abertos, e nesses países o modelo funciona melhor. Bom, então agora você tem 3 minutos. Não, Só 3 minutos, pelo costume, só para retomar a última pergunta, falar só uma questão. Tá. O Pavanato ele é um grande combatente dos invasores. Você sabe o que é grileiro, Pavanato? Grileiro é aquela pessoa que ela se apropria geralmente, um grande fazendeiro, de uma terra que não é dele, e daí eles botavam um grilo nos títulos de propriedade para fingir que era antigo e comprovar que aquele título era dele. Sabe o que o Tarcísio está fazendo aqui em São Paulo, Igor? Ele fez um projeto que é para regularizar a grilagem, ou seja, esses invasores de propriedade, o governador que ele defende está regularizando. E ele está regularizando, sabe por quanto? Tem terra maior que município no estado de São Paulo, que está sendo leiloada, regularizada com 90% de desconto. Duvido que você que está ouvindo a gente, quando você vai financiar seu carro, sua moto, sua casa, você consegue 90% de desconto. Mas para grande fazendeiro isso tem. Esses invasores o Pavanato não fala. Mas vamos... Beleza. Ó, levantar a mão lá significa que tu fugiu do tema. É porque eu tava respondendo o outro, mas beleza. Não vai acontecer. A gente criou um limite para poder fazer isso e sem fugir do tema por tempo suficiente. Vamos voltar para o tema da educação? Mas eu vou te dar uma advertência. Tudo bem. Não chora, não. Não, sem problema. Então vai lá. Não, sobre a questão da educação, o problema da educação pública no estado de São Paulo não é gestão, na minha visão. O governo Tarcísio, no ano passado, ele retirou 11 bilhões de reais da verba mínima obrigatória para a educação estadual, com o apoio dos deputados bolsonaristas lá. A gente tinha um piso constitucional de educação aqui no estado de São Paulo, que era maior do que o piso federal obrigatório, e ele resolveu retirar 5% desse piso. Então são 11 bilhões de reais a menos que estão deixando de ir para a escola do seu filho, para ele pagar, para comprar livro, para fazer a manutenção adequada da escola, para contratar mais professores. Esse é o problema. A crise da educação no Brasil, eu acho que não é a crise da gestão dos problemas do serviço público. Pelo contrário, eu sou um defensor do serviço público. Porque eu acho que o serviço público existe, porque tem pessoas que não têm dinheiro para pagar. E elas também têm que ter acesso à educação, à saúde. Cuba, que ele mentiu aqui, tem um dos melhores indicadores de educação do mundo, de alfabetização do mundo. Claro, você pode pegar exemplos de coisas que dão certo e dão erradas no mundo inteiro. Agora, o problema da educação estadual e da educação municipal aqui em São Paulo é a falta de investimento adequado que você tem. O governador tirou 11 bilhões de reais da rede estadual de ensino. A maioria dos professores que estão hoje na rede estadual dando aula são categoria O, que é um vínculo precário, que você não tem qualquer garantia para o professor poder ter tempo para se dedicar, para se formar adequadamente. E isso o Pavanato não fala nada. Eu acho que a iniciativa privada ela existe com um objetivo, não importa em qual área. É a lucratividade
do seu empresário. Acabou. Na sociedade que a gente vive, isso é perfeitamente normal. Agora, o Tarcísio entregou uma série de escolas estaduais aqui em São Paulo para gestão, para administração da iniciativa privada. Eu pergunto para você, se o objetivo da iniciativa privada, qualquer que seja, isso não é um problema quando a gente está falando de um serviço privado, é ganhar lucro, como que os administradores das escolas estaduais vão aumentar sua lucratividade administrando uma escola estadual? Eles vão gastar menos com a reforma da escola, vão gastar menos com a compra de material didático para os alunos, vão fazer menos investimentos que os alunos precisam. Então, o que a gente está vendo é que essa lógica de você... Essa é a cantilenha que eles fazem, né? Você vai lá, você desinveste na educação, você tira 11 bilhões de reais para a escola piorar, deteriorar a sua qualidade. E depois você fala, tá vendo? A gente tirou dinheiro, o público não dá conta, o privado tem melhor condição de administrar. Acho que isso não é a solução para a educação de São Paulo. Boa. Então agora, essas foram as perguntas do jornalista, então a gente vai voltar agora para a mesma coisa que a gente fez no primeiro bloco. Nesse terceiro bloco são perguntas livres com a mesma dinâmica. Então a pergunta vai ter 1 minuto, a resposta 3, a réplica 2 e a tréplica 1, tá bom? Eu vou sortear aqui novamente quem vai começar, tá bom? Sem olhar, não tô nem olhando. Deixa a câmera em mim aí para todo mundo ver que eu não tô nem olhando. Vamos lá. Pô, tá de sacanagem, vai parecer que eu tô roubando. Tu tá vendo que eu não tô roubando, Pavanato. Tá bom? Então tá. Ó, aqui é o ditado. Isso. Então, ó, o Cortez vai fazer a primeira pergunta, então. Tô com sorte hoje. Vamos continuar falando de educação. Pavanato gosta muito de universidade, ele passa boa parte do tempo dele indo em universidades públicas provocar os estudantes, tentar fazer um sensacionalismo lá para depois postar vídeo na internet, falou que apanhou de adolescentes, que rasgaram as bandeiras deles. As nossas universidades estaduais em São Paulo são um motivo de orgulho para o Brasil. Estão entre as melhores universidades do Brasil, da América e do mundo, e produzem muita coisa boa, que deveria ser motivo de orgulho que um vereador como o Pavanato deveria estar buscando valorizar, incentivar e não fazer esse tipo de sensacionalismo. Então, como o Pavanato ele frequenta muito as universidades públicas, eu queria perguntar para ele se ele sabe qual que é o investimento das universidades estaduais paulistas, a USP, a Unesp, a Unicamp, qual que é a fonte de financiamento das nossas universidades e desde quando que esse valor está congelado na mesma porcentagem. Vai lá, Pavanato. Bom, tem 3 minutos aí para tua resposta. Bom, primeiramente, é até bom porque ele fez essa pergunta e eu vou poder matar uma pergunta minha. Vou poder devolver uma pergunta aqui para expor como é a hipocrisia da esquerda no nosso país. Eu não sou... Ele tá com a cola dele ali, ele anotou todos os números, então eu não sei os números de cor de cabeça, obviamente. Isso é óbvio, né? Não sou um computador. Mas é interessante o que aconteceu. Esses meus vídeos que ele fala que eu vou na faculdade para provocar, eu tentei fazer basicamente o que acontece nos Estados Unidos. Você vai numa faculdade, coloca a sua mesa e propõe um debate. Eu desafio todo mundo que está assistindo esse podcast, assistam os meus vídeos e vejam se em algum momento fui eu que causei o tumulto. Todas as vezes que eu tentei debater dentro da USP, eu coloquei a minha mesa, coloquei as minhas plaquinhas com as perguntas para as pessoas sentarem voluntariamente e debaterem comigo. E o que aconteceu? Eu fui agredido. Em uma das vezes, os supostos estudantes, membros de DCE, essa cambada que tá lá gastando dinheiro público, mas não estuda, usaram barras de ferro pra tirar a gente de lá. Tentaram roubar celular, tentaram derrubar, quebraram câmera. Para além disso, recentemente, depois da morte do Charlie Kirk, eu recebi diversas ameaças de morte. Diversas. Assim, e ameaças explícitas de professores universitários, de Universidade, Instituto Federal do Rio Grande do Sul, recebi ameaça de morte, e identifiquei 2 alunos da USP. Notifiquei a faculdade, fiz postagem, expus. Quantas vezes eu já fui agredido lá? Quantas vezes os alunos foram responsabilizados? Nunca! Fui ameaçado de morte por 2 alunos. O que a USP fez? Nada. Por quê? A universidade pública no Brasil é aparelhada, principalmente os departamentos de humana, é aparelhada